Vamos hoje conhecer a verdadeira história por trás do filme Invocação do Mal. Mas antes, não esquece de curtir e se inscrever. Você já sentiu um arrepio na espinha sem motivo aparente? A maioria das pessoas ignora esses sentimentos. Mas, e se os sussurros que você ouve no silêncio forem reais? Volte no tempo comigo, para o inverno de 1971, quando minha família, os Perrons, se mudou para uma linda fazenda antiga em Harrisville, Rhode Island. A propriedade Arnold era tudo o que meus pais sonhavam. 10 cômodos, 200 acres, um lugar para 5 filhas crescerem. Mas por trás de seu charme, a casa escondia uma história trágica. Afogamentos, assassinatos, suicídios, gravada em suas próprias paredes. Desde o início, a casa parecia viva. Seu ar era pesado, o porão inóspito, e pontos frios se agarravam aos cantos. Não importava o quão alto o aquecimento estivesse. Éramos uma família feliz, prontos para encher a casa de risadas, inconscientes da escuridão que nos esperava. A casa era um personagem em si, construída em 1736, rangendo com segredos. Éramos recém-chegados, cegos para as tragédias que assombravam a terra. Nosso lar dos sonhos estava prestes a revelar sua verdadeira natureza. Os espíritos lá dentro não estavam prontos para compartilhar, e nossa nova vida pacífica estava prestes a ser despedaçada. Éramos apenas uma família comum. Meu pai trabalhador Roger, minha mãe carinhosa Caroline, e nós 5 irmãs, animadas para uma nova aventura. A casa era nosso playground, cheia de cantinhos escondidos e espaço infinito para explorar. Minha mãe tentava preencher a velha fazenda com calor, mas as sombras persistiam. Alguns quartos estavam sempre frios, e um cheiro estranho e pútrido flutuava pelos corredores. Meus pais investiram suas economias na propriedade Arnold, acreditando que amor e trabalho duro poderiam transformá-la em um lar. Mas a casa tinha outros planos. Percebíamos coisas estranhas, portas rangendo, objetos se movendo, uma sensação de estarmos sendo observados. O passado trágico da Terra era desconhecido para nós, mas seu peso nos oprimia. O sonho de nossa família foi construído sobre uma fundação de tristeza. Éramos inocentes, alheios à história que estava prestes a se desenrolar. Os verdadeiros moradores da casa estavam prestes a se manifestar. Os acontecimentos estranhos começaram sutilmente, objetos sumindo, portas batendo, sussurros em cômodos vazios. Minha mãe encontrava sua vassoura movida, ou uma pilha de sujeira varrida que desaparecia. Chaves sumiam da cozinha e reapareciam no andar de cima. Brinquedos se rearranjavam sozinhos à noite. Tentávamos explicar tudo, mas os incidentes aumentavam. Pontos frios nos congelavam no meio do passo, e mãos invisíveis roçavam nossos ombros. À noite, passos ecoavam nas escadas, e o choro de uma menina flutuava pela escuridão. Meu pai procurava respostas lógicas, mas não encontrava nenhuma. A casa estava viva com uma energia que não podíamos ver, mas sentíamos. As mensagens se tornavam mais claras, mais perturbadoras. Nosso lar dos sonhos estava se voltando contra nós. Os espíritos pareciam atraídos por nós, crianças, às vezes brincalhões, às vezes cruéis. Minha irmã mais nova, April, falava de um menino chamado Oliver que brincava com ela, e víamos o balanço se mover em dias sem vento. Havia um espírito gentil, Manny, que cuidava de nós, mas outros eram muito mais sinistros. A noite trazia terror, o fedor de podridão, camas chacoalhando, um peso frio nos imobilizando. Vozes desencarnadas sussurravam nossos nomes, e algo arranhava as portas de nossos quartos por horas. Cindy via rostos no espelho e uma figura escura em seu armário. Os espíritos conheciam nossos medos e os usavam contra nós. Nossos dias eram normais,
mas as noites pertenciam à casa. Éramos hóspedes relutantes em um mundo assombrado. A casa era o domínio deles. Nossa infância foi para sempre mudada. À medida que a assombração se intensificava, minha mãe pesquisou a história da propriedade e descobriu o nome Bathsheba Sherman. Bathsheba, acusada de bruxaria e de um crime horrível, teria amaldiçoado a terra antes de sua morte em 1885. A lenda local dizia que ela odiava mulheres na casa, atormentando-as e possuindo-as para permanecer a presença dominante. Minha mãe percebeu que a entidade que a atacava era provavelmente Bathsheba. Seus hematomas e terror tinham um nome. O espírito de Bathsheba era pura malícia, determinada a destruir minha mãe e nos expulsar. A assombração não era mais aleatória, era pessoal. Bathsheba era a força dominante entre muitos espíritos. Alguns estavam perdidos ou brincalhões, mas ela era implacável. Nossa família estava agora presa em uma batalha com um fantasma vingativo. Desesperados, meus pais procuraram Ed e Lorraine Warren, renomados investigadores paranormais. Os Warrens trouxeram esperança. Finalmente, adultos que acreditavam em nós. Lorraine sentiu múltiplos espíritos, mas o ódio de Bathsheba era avassalador. Ed documentou tudo, confirmando que a casa era um campo de batalha espiritual. Os Warrens explicaram que Bathsheba mirava em minha mãe, buscando possuí-la e reivindicar a família. Eles propuseram uma sessão espírita para purificar a casa e nos proteger. Meus pais concordaram, sem saber que isso desencadearia a pior noite de nossas vidas. A casa era um portal, suas feridas nunca curadas. A investigação dos Warrens validou nosso terror. Não éramos loucos. O que nos assombrava era real. A noite da sessão espírita está gravada na minha memória. Os Warrens, um padre e outro se reuniram enquanto o ar ficava gelado e o cheiro de decomposição enchia o cômodo. Objetos voavam, paredes tremiam, e minha mãe foi arremessada por uma força invisível. Possuída, ela falava em vozes guturais, seu corpo contorcido pela raiva de Bathsheba. O caos irrompeu. Meu pai, aterrorizado, exigiu que o ritual parasse. A sessão foi interrompida, mas o estrago estava feito. O mal na casa estava agora totalmente desencadeado. Os Warrens partiram, mas a assombração só se intensificou. Fomos deixados sozinhos, mais assustados do que nunca. A tentativa de encontrar a paz só piorou as coisas. Depois que os Warrens partiram, suportamos os espíritos em silêncio. Meu pai proibiu qualquer conversa sobre fantasmas, esperando enfraquecer o domínio deles. Tentamos viver normalmente, mas o medo era constante. Passos, sussurros, pontos frios tornaram-se rotina. A assombração durou quase uma década, de 1971 a 1980. A malícia de Bathsheba focou em minha mãe, passando da violência ao tormento psicológico. A casa era um lugar de tristeza e pavor, moldando nossas infâncias para sempre. Meu pai trabalhou incansavelmente para economizar o suficiente para nos tirar de lá. Em 1980, finalmente escapamos, mas as memórias nunca nos deixaram. A casa permaneceu assombrada, sua escuridão esperando pela próxima família. Nós sobrevivemos, mas fomos marcados para sempre. Anos depois, nossa história virou o filme. Hollywood dramatizou e condensou nossa década de terror, alterando fatos importantes para o entretenimento. O papel dos Warrens foi breve e terminou em desastre. Não houve exorcismo heróico. Nós nos salvamos ao suportar até que pudéssemos sair. Escrevi para compartilhar a verdadeira história. O filme termina com uma resolução, mas nossa história real é um aviso. Algumas sombras nunca se dissipam. Imagine-se mudando para a casa dos seus sonhos, apenas para descobrir que ela já está ocupada por espíritos vingativos.
O que você faria? Teria coragem de